Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje é segunda, 18 de março e esse é o seu bom e velho Diário Econômico. Eu voltei bem numa semana de super quarta que é já para pegar no tranco logo na largada. Fora o Fed e o nosso Copom, então, ainda tem decisão de juros do BC inglês e japonês. Lá fora é muito improvável que as taxas mudem. O foco segue ali nas pistas sobre o momento dos primeiros cortes de juros, tirando o BC japonês. Mas a verdade é que a bateria de dados mais recentes não ajuda nessa discussão de menos juros, né? Foi mais um mês, por exemplo, de inflações salgadas nos Estados Unidos e agora com o petróleo valorizando 4% na semana passada, apesar da valorização do dólar no mundo todo. Só um parênteses sobre o petróleo, esse ano o mundo vai ver um número recorde de eleições, as guerras não dão sinais de alívio e agora a Agência Internacional de Energia virou a mão e passou a prever um déficit entre produção e demanda para o ano da commodity. São fatores que trabalham então em favor de preços mais elevados do petróleo e chances de picos de volatilidade ao longo dos próximos trimestres. Bom, mas voltando para os BCs, ainda não tem motivo para o Fed, por exemplo, mudar essa sua postura cautelosa que a gente está vendo. É verdade até que o desemprego americano começou a dar uma piorada nessa última leitura, mas o timing de qualquer ajuste de taxa para baixo ainda depende muito mais, na minha visão, das tendências inflacionárias do que da atividade. E na decisão dessa semana, a atenção vai então para o sumário de projeções econômicas deles, do Fed, com as estimativas atualizadas para inflação, PIB, desemprego e juros até 2026, além do longo prazo. Uma dúvida então é se o staff do Fed ainda espera cortar juros 3 vezes este ano. O mercado ainda projeta o primeiro movimento de cortes para junho, mas a probabilidade recuou para algo em torno de 50%, contra 2/3 de chance de cortes na semana anterior. Parece bem justo agora essa precificação, a meu ver, sendo que o viés, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, ainda é, a meu ver, para cortes depois e não para antes de junho, e para menos, obviamente, menos taxa, menos cortes de taxa do que para mais cortes de taxa. Vejam que a inflação anual americana deve voltar a subir daqui para frente, até junho mais ou menos desse ano, conforme o efeito base benigno que a gente tinha lá em 2023 para de ajudar. Então, basicamente, o mercado vê um Fed mais leniente com a inflação. Ele cortaria supostamente os juros no meio do ano, que é justamente quando o CPI americano volta a bater algo perto de 3,5%, 4%. Talvez isso, essa leniência, essa visão de leniência do Fed, ajude a gente a explicar porque as criptos e o ouro estão batendo máximas históricas. E talvez essa suposição de leniência do Fed não tenha ainda se traduzido em dólar fraco no mundo todo, porque a gente também não está vendo uma força suficiente nos dados de atividade global que justifique uma fraqueza maior da moeda americana. Ainda existe um excepcionalismo da atividade econômica dos Estados Unidos, que está mais forte do que o resto do mundo, e daí esse dólar mais forte. Enfim, vindo agora então para a discussão de Selic, o papo aqui também é bem interessante. Os chats dos meus colegas de profissões economistas ali seguem obcecado pela comunicação sobre os próximos passos para a Selic e o tal do Forward Guidance do Copom, que é quando ele sinaliza o que ele quer fazer daqui para frente. Eu ainda acho que o Copom mantém então a indicação de cortes de 50 pontos para as próximas decisões, mas a arte, a meu ver, vai estar em enfraquecer o grau de compromisso dele com essa rota. Talvez dizendo que ela valha neste momento, que é o banco centralês típico que eles usam para esses momentos de dúvidas. A ata, que sai só na semana que vem, teria mais espaço para expor um pouco dessa discussão sobre o Forward Guidance e eventuais dúvidas dos membros sobre essa analisação dos próximos passos aí à frente. Vamos ver. Mas é importante, de qualquer forma, a gente perceber que o ímpeto dos banqueiros centrais de cortar juros, seja dos países desenvolvidos, seja dos países emergentes, incluindo o Brasil, ela reduziu nos últimos tempos. O pessoal está menos disposto a cortar juros. Aqui, por exemplo, no Brasil, nem a atividade econômica pede muito mais cortes. Essa semana sai o IBCBR fechando janeiro, mas a rodada de dados da semana passada de atividade sugere para a gente, por exemplo, que o PIB brasileiro poderia ter crescido 0,6% nesse primeiro tri, depois que a gente flertou com 0, no segundo semestre inteiro do ano passado, e também com o mercado de trabalho formal, a exemplo do CAGED, vindo bem forte nesse começo de ano, e não parece que é um ponto fora da curva. Enfim, no curto prazo não tem muito motivo para a gente achar que o mundo, Brasil incluso aí, consegue ou até precisa de juros muito mais baixos do que a gente já está vendo precificados nas curvas. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.